Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, 10 horas e 43 minutos, dia 9 de 3 de 2022. Eu agradeço a sua audiência, amizade. Espero que a Top Traders possa ser uma variável importante na sua caminhada na renda variável. Bom, eu vou começar os trabalhos de hoje aqui pelo mini índice. Que querendo ou não é o nosso carro-chefe, né? Tem as carteiras, tem o dólar, mas é o que, né, a gente opera, digamos, com mais intensidade, mas tem as carteiras também, muita gente não opera mini índice, enfim. O que a gente vê aqui, né? Primeiro, essas linhas traçadas em azul, na minha visão, elas formam um alargamento. Então, o caminho mais provável é o teste da parte alta, aqui perto dos 120 mil pontos. Não hoje, né, mas ao longo dos próximos dias. Nós poderíamos estar perto dos 120 mil pontos, na minha visão, mas teve esse negócio de congelar combustíveis, essas fórmulas malucas para segurar preço. Eu até fiz uma enquete agora no Instagram, né, fiz algumas perguntas. Será que se de repente o dólar ceder e o petróleo começar a cair lá fora também, não... De repente arrefece isso daí, haverá uma ideia mais equilibrada. Essa é a nossa leitura. E ontem houve uma movimentação em um range aqui limitado, o que me passa uma ideia de um triângulo ascendente, né? Ok, né? Essa LTA não é perfeita. Nós tínhamos aqui uma mínima marcada a 111,995. Depois a 112 mil pontos, isso forma o fundo duplo. Eu entendo que o 113,445 é um eixo de todo modo, mas o ponto alto seria o rompimento da máxima tanto de ontem, né, 113,645, e da máxima de hoje, 113,755. Aí pode liberar uma alta substancial aos moldes do que a gente percebe na Europa, e eu acho que esse é o cenário mais provável no curto prazo. Então vou fazer aqui os ativos fixos primeiramente, depois eu vou ali para os comentários. Então a primeira ação aqui é a Ambev. A BEV3 na tela. A Ambev é aquela ação que não está entre as prediletas no momento, mas entre a compra e a venda, compraria. Né? Especialmente agora nós temos uma espécie de pinça aqui. Deixa eu ver se eu tirei o som, fica sempre melhor. Temos aqui uma espécie de... É uma pinça, né? Um fora da banda dentro da banda, acima de 13,80 deve ganhar fôlego. Então acho que está mais para compra do que para venda. A AB3, SA3 desconfigurou esse triângulo, mas respeitou o fundo anterior. Isso é interessante, né? Acima de 13,86 eu penso que o ativo ganha fôlego, em especial se romper as médias. E nos passa aqui uma impressão de uma simetria em V. Não? A LTA não se aplica, mas de todo modo, né, não prosperou o rompimento dela. Porque aqui no caso de BBS3 nós tínhamos um topo anterior que foi respeitado, marcado aqui em dezembro. E ela anula nesse momento o topo duplo trabalhando acima de 33,30. Lembra que eu comentei? Eu não acredito nesse desenho de M que traga preço a 31, 30 reais, porque a gente tem que avaliar sempre o contexto, né? É a mesma coisa Bradesco, né? Ah, mas tem dois gaps, pode ser de medida, mas o ativo descontado fora totalmente da realidade, né? Uma vez acima de 19,73 mostra força, tem uma pinça, foi levemente fora da banda, está acima da média de 5 e tem gaps para atrair o preço como um imã. O mesmo caso, o difícil, né, pessoal, é adiantar o movimento, né? Você mostrar o raciocínio tal e ter a coragem de dizer, olha, tem um oco
mas no meu entendimento esse oco não prospera, né? Porque tem toda a conjuntura de fundamentos do Brasil estar recebendo um fluxo externo, aquela coisa toda. Então, acionou, né? Perdeu a neckline, mas hoje já está acima. Então, 9,72 é o ponto que separa o joio do trigo, os homens dos meninos. A mesma coisa tivemos em YouTube, Itaú Unibanco. Acionou o oco na perda de 24,32, mas agora está acima com uma alta importante. Então, e quando a gente tem esses padrões mais óbvios, mais conhecidos, né, até robustos, amplos, e eles são anulados, geralmente a gente tem um movimento contrário bastante interessante. E aí nós temos Sambi, né, que é a nossa exposição aos grandes bancos. Eu acredito ainda que tem grande potencial. Há, na minha visão, um triângulo em movimentação. E se ele for rompido, aí sim colocaria o ativo num território comprador. Só para não esquecer aqui da carteira desafios, né? Nós temos pose 3 positivo. A ação está lutando para romper o 7,54, que é o fundo anterior. Há uma linha de retorno. O candle de ontem individualmente é um doji em conjunto com o que foi desenhado dia 7/3. Ele passa ali a ideia de um arame cross, a mulher grávida japonesa em formato cruz, que tem um doji, no caso o bebê. E é uma situação, na minha visão, favorável a comprar. Então vamos lá, aí tem BPAC 11. Naturalmente, né, essas ações de grandes empresas, que têm ótimos fundamentos, excelente qualidade, quando você tem um viés de alta, um viés comprador, elas reagem bem, né? Então está subindo 4,27. Há uma mistura de pinça com o bebê, a mulher grávida em japonês, o arami, isso é interessante. Pode impulsionar fortemente os preços, no meu entendimento e interpretação. E o IFNC é um caso típico, né, de... Tomando meu energético de manga aqui do... Isso é uma armadilha, trap, né? Então aciona o oco, você fala, caramba, o alvo do IFNC aqui é nos 9.000 pontos, né? Então, pô, eu vou desarmar as minhas posições, tal, vai cair, aí de repente, daqui a pouco você vê o ponto que foi rompido aqui, a neckline, o mercado provavelmente logo, hoje ou amanhã, estará acima dele. O índice de materiais, ele cai em razão do minério e petróleo. Vamos ver como é que ele reage aqui próximo da média de 21. E aí nós temos o Imob, índice setor imobiliário, reagindo bem. Houve um pullback nessa LTB que foi rompida. A gente tem um fora da banda dentro da banda. E temos Small 11, né? Quem sabe aí um gap de fuga. Eu vou até marcá-lo aqui na imagem. Então o caminho mais natural seria o teste dessa LTB. E somente o rompimento dela colocaria de fato o ativo numa região compradora. Esse padrão, alguns podem dizer, professor, mas tem aqui um ombro, cabeça-ombro, é admissível. Mas o principal houve um movimento de alta, teve uma correção um pouco mais intensa do que o desejável, mas ainda temos um fundo possivelmente marcado acima do anterior e há um rompimento falso do 106,49. Correto? E aí isso nos passa também uma leve ideia aqui de triângulo descendente também, misturado
né, se a gente considerar essa linha de fundos ou um triângulo simétrico mesmo, enfim, os padrões no Small 11, na minha visão, eles apontam para cima. Índice de consumo, a mesma ideia, né? De qualquer forma, há um fundo mais alto que o anterior. Não. Fora da banda, dentro da banda, respeitou um suporte que montou fundo dia 18 de janeiro. Deixar aqui em milimétrico, ó, 3.601. Não, foi bem perto dele. E aí nós temos o índice de energia. O índice de energia é um típico caso, né, que eu comentava do mercado não fazer o óbvio, né? Por quê? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu anotei aqui para falar coletivamente. Acho que está tudo certo. Nós temos 75.918. É um ponto que poderia ser interpretado uma mistura de ombro, cabeça a ombro, com topo duplo. Então, a partir do momento que esse ponto foi violado, aí poderiam falar, pô, perdeu um fundo importante e tal, vai descer até 71 mil pontos. Aí o mercado faz uma armadilha, né? Ele monta um sinal de equilíbrio e dispara o índice de energia. 2%, 1,96 para o índice de energia é um padrão, é um número considerável, né? Então tem uma situação bastante favorável à compra. Nós temos a Petrobras, né, que está envolvida em toda essa polêmica, tem o caso do congelamento de combustíveis, o que vai ser resolvido. A Petrobras é possível que nós tracemos aqui uma reta, né? Tem alguns suportes aqui na região, talvez até um canal de alta. Alguma coisa mais ou menos assim. Vamos ver se respeita ou não. E aí a Vale, né? A Vale, ontem, na verdade, a Vale, como pagou dividendos, distorce o gráfico aqui. Deixa eu arrumar. Então eu vou reposicionar os gaps. Vamos ver aqui. Na verdade, o que aconteceu com o Vale é que ela alcançou um objetivo de curto prazo, né? Que no caso aqui 102,59, né, pós-dividendos. Não. Então é um padrão forte, né? Fechou esse gap rapidamente. Esse daqui é um típico gap diária, né? Havia um outro aqui para puxar preço. E vamos ver a reação do ativo, né? Vamos falar um pouco aqui, por exemplo, de Ásia, né? Bolsa da China, por exemplo. Vou colocar um gráfico diário aqui. Tem uma longa sombra inferior, né? Teve um PPI mais ameno, né? Japão. Acho que esses níveis, tanto Japão quanto China, estão interessantes para uma compra. Quando você vai falar em minério, foi uma das enquetes que eu fiz no Instagram. Atingiu uma região de resistência, 163,90, né?
está na média de 5, teoricamente é uma correção. Agora, o petróleo ele já cai com mais violência, né? Porque esticou muito, muito, muito. Então o petróleo está vindo aqui na média de 5 também. Só com uma queda maior, tanto em proporção quanto numérica, né? Correto? Então vamos ver como é que a Vale reage. Aí nós temos China 11. Eu acho que China 11 nesses níveis ela já começa a ficar interessante, né? Como eu comentei ontem. Nós temos Cury, ativo de fluxo, reagindo a um movimento um pouco mais otimista. Talvez nós tenhamos a marcação de um fundo mais alto. Aqui vamos marcar aqui os pontos. 8,60. E amanhã, pessoal, conforme o mercado te fizer algum movimento direcional, eu volto a fazer carteira Fly USA e Pocket Ouro, tá? Então, um negócio interessante aqui em Cury. Ela tem um pivô de baixa, né? Por quê? Nós temos aqui um topo. Um fundo. E um topo mais alto que o anterior. Qual que é a região aqui chave? 6,90. Então, acima de 6,90 ela anula o pivô e aí pode subir de forma expressiva. Aí temos Melk. Foi numa região de suporte, rompimento falso do 362, acho que tende a reagir. Aí local web. Ativo de fluxo, né? Sobe, cai 5, 6, 10% com facilidade. Para quem está de fora, eu entendo como oportunidade sim, porque a ação está com as bandas de Bollinger justapostas aqui e Gerdau. Né, caindo 1% até a média de 21, mas eu penso que Gerdau tende a valorizar-se muito porque está extremamente descolada dos seus fundamentos. Aí tem o DI. DI1F25, eu penso que é topo. Porém, né, veio numa região aqui de resistência 12,300 ou 12,440. A gente pode ter um fora da banda dentro da banda, e se houver a perda da mínima de ontem, 12,175, aí confirmará o sinal. O dólar, para quem de repente pensava que poderia ser um padrão da alavanca aqui, ele perdeu a LTA, então ele está testando o fundo anterior, um movimento bastante interessante, e no intraday ele fez um oco. Simplesmente um ombro, cabeça a ombro, jogou numa região de suporte aqui, vamos ver como é que será a briga entre ursos e touros. E aí o Ibov, aqui na tela, eu vou tirar essas retrações de Fibo daqui. Tá sobre a média, tá praticamente, né, colado entre as três médias aqui, 200, 5 e 21. É uma reação onde eu acho que pode ter uma região onde eu acho que pode ter uma boa reação, né, seja no Ibov, Bova 11 também. Né, aquela história do fundo mais alto que o anterior, um possível padrão da alavanca. Não. E o mini índice também vou tirar aqui. Como movimento prévio ele é um movimento comprador, eu acho mais provável que nós tenhamos aqui a formação de um fundo, mesmo porque isso ocorreu no início de fevereiro, né? Então o mercado tem memória
pode voltar a acontecer. Lembra que eu comentei, né? Um provável teste de 113... A máxima do de 113.600, 113.700, eu acho que caminha para isso. Na minha visão, além de nós termos aqui um triângulo ascendente, naturalmente, se ocorrer o rompimento de 113.755, haverá um pivô de alta, né? Aí nós teríamos aqui um fundo, topo. E aqui eu acabei tirando a reta, depois eu recoloco. Então seria um fundo, topo, fundo mais alto que o anterior. E aqui, né, esse ponto em específico, eu vou apagar para marcar, seria 112 mil pontos cravado. Lá. E aí a gente marca o fundo anterior aqui também. Então fundo, topo, fundo. Então vamos marcar o ponto que é a cabeça do pivô, né? Seria 113.755. Ok? Milho. A gente continua de olho. A gente gostaria de pegar um dia assim de bobeira, tá? Uma correção mais forte para a gente ver um sinal no intraday e entrar. Eu falei aqui embaixo dos índices, falei do minério. Títulos de 10 anos norte-americanos. Ah, professor, de repente eu ouvi falar por aí que tem um ombro, cabeça a ombro. É possível, só que está em alta, né? 3 soldados brancos. O índice Nasdaq, os futuros americanos estão em alta. Não, em 59 Dow Jones, 75 S&P 2,21 índice Nasdaq. Então devem, né, montar aqui um fundo mais alto que o anterior no índice Nasdaq. A mesma ideia no S&P, ó. E no Dow Jones, lembrando que eu estava olhando os futuros, isso daqui é o mercado à vista. E o VIX, lembra que eu comentei, ó, eu acho que vai bater nessa LTB e aí a partir daqui cede? Acho que é isso que vai acontecer mesmo. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, deve ceder. Hoje o EWZ no pré-mercado está subindo 1,53, então vai passar aquela ideia que respeitou a média de 21 de fato. E na Europa nós temos forte alta, né? Há um martelo com longa sombra inferior, a máxima 7,030 está acionando, portanto confirmando o fundo. Uma alta de 4,70 na França, confirmando também esse spinning top, que é quando eu tenho sombra superior e inferior. Aí eu tenho o Eurostock 50. O Eurostock 50, né, ele passa uma ideia... O software está vivo aqui, o mouse tem vida própria. Ele é uma mistura de pinça com engolfo, com as barras gêmeas, onde uma nega a outra, e a barra de hoje confirma a leitura. O índice DAX é um spinning top também, rompendo a média de 5 com facilidade, isso mostra muita força. O mercado está interpretando o movimento como oportunidade. E o MME, fluxo para mercados emergentes, tem um spinning top também, deve ser confirmado. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, tem sinal de topo, isso está impactando. O dólar, né, eu falo que o Brasil é a bola da vez, o dólar em queda. Aí você pega o DXY em queda, quer dizer, o dólar mais fraco no exterior, aí cai mesmo, né? E nós temos o Ibovespa em dólares, né, 1,94. Eu entendo que respeitou essa região de suporte, assim como a média de 21. Então o que faltou eu fazer? Comentários do YouTube. Tem temporada de balanços, eu vou falar de
de Marfrig, né, que é o ativo que teve seu balanço divulgado. Eu mandei um material no Telegram e mandei também via Informe Cenário. Um balanço fantástico e uma reação tímida, né? Assim é a bolsa, né? Então, às vezes na bolsa tem aquelas histórias, pô, mas era óbvio que iria subir. Aí você fala, ah, professor, mas tem também a teoria que você mesmo me ensinou numa certa ocasião, que o balanço é passado, né? Pessoal, mas os números da Marfrig foram muito fortes, né? Então, sei lá, tem uma formação de acumulação no semanal, alguém pode argumentar, mas eu acho que a Marfrig tende a subir com esses números, tem uma projeção futura muito importante e é uma ótima oportunidade aqui para quem está de fora. Então eu vou passear pelos comentários aqui do YouTube. E vamos ver o que os nossos amigos deixaram aqui para nós. E pessoal, comentem, assim a gente reflete, aprende, pesquisa, é positivo para todos nós. Nosso querido amigo Alexandre Silva, oi Wagner, mais uma vez obrigado pelas suas análises. Sempre boas e que agregam, fico muito feliz. Me parece que tem um oco com fundo duplo no Ibov, o que acha? Deve ter coisa boa vindo. Abraço mais uma vez, muito obrigado. Em que tempo gráfico que seria? Um oco com fundo duplo? O oco seria o ombro, cabeça, ombro. Eu acho que o nosso querido amigo, e agora deu uma disparada no índice, ó, foi no alvo que nós comentamos. Ó. Lembra que eu comentei lá embaixo que poderia buscar 113.600, 113.700? Bingo, mas acho que vai além. Acho que o nosso querido amigo está querendo dizer, ó, um ombro, cabeça, ombro invertido, correto? Se for isso, estou de acordo. A Solange Reis, professor, tudo bem? Tudo ótimo, Solange. Parece que CSNA3 iniciou uma correção, certo? Se sim, quais seriam os principais suportes? Poderia analisar também o JHSF, claro. Então, CSNA3. É um movimento corretivo. Se pesar, fecha o gap, mas a média de 21 acho que tem tudo para segurar. E o JHSF3, amanhã eu vou voltar a fazer os estudos das outras carteiras, é momento, né? O ativo corrigiu, topo mais baixo que o anterior, acionou pivô a 5,56, é um setor muito promissor, que pode tanto disparar como capitanear, ser um dos capitães do movimento de recuperação da bolsa. E o sinal técnico de compra, Arami Cross, a mulher grávida em japonesa aqui com um doji. Ok? Querido amigo João Vinícius, boa tarde, distinto mestre. O menino sofreu uma queda, chegou a 111 mil pontos e agora se encontra a 112.580. Desenha um martelo de reversão fora da banda inferior, sinalizando uma volta para alta. Se acertou, fez isso mesmo. Creio que vai voltar a subir e seguir com força, como vinha nas semanas anteriores, próximos dias e semanas? Que Deus seja iluminando a todos nós. Eu acho que sim. Hoje nós temos uma boa reação. Né? O padrão da alavanca me traz bastante otimismo. E no intraday, o triângulo ascendente que está sendo rompido agora, né? Perfeito? Querido amigo Ortega, boa tarde, professor. Na possível saída de Enar, seria possível Gol 4 com foco de longo prazo de dividendos? Poderia analisar? Na verdade, não, porque já tem Gerdau. Então, por que ele está falando isso? Porque ontem eu revelei que Enalta faz parte de uma das nossas carteiras fechadas. A gente está com uma ideia de vender o ativo a 21,99, 22. A gente colocou uma ordem ontem, só que já tinha feito a máxima, não pegou. Talvez saia a mercado. Mas se for entrar uma outra ação, não seria Goal, porque nós já temos Gerdau. Não que eu não ache Goal uma boa, eu acho uma ótima opção. Mas já tem Gerdau. Ok? Querido amigo Robson Novaes, hipnoterapeuta, grande professor Wagner, já pensou em uma estratégia para capturar os movimentos do dia? A gente faz isso, Robson. Geralmente a gente fez vários giros já esse ano, com bom índice de acerto. Então a gente costuma fazer sim. Ok? E esses comandos vão via Telegram. Se não entrou, está na descrição
dos vídeos. Se quiser entrar no grupo, né, você vai estar na base de e-mails e tem a opção de entrar no Telegram. Só Telegram, esse link aqui é bom entrar com o celular, né, porque quase todo mundo usa o Telegram no celular. Então é isso aí, muita saúde e paz a todos, é uma honra, uma satisfação tê-los comigo, um excelente pregão a todos. Seguimos juntos que juntos somos mais fortes, valeu!